Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Ronick, bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Muito bem, a professora hoje vai comentar conosco mapas que foram produzidos após o primeiro turno das eleições, mostrando a distribuição de votos e por regiões, colocando o Nordeste versus o resto do país, né, as demais regiões. Nós gostaríamos de saber um pouco sobre como é que essas informações foram colhidas e o que eles revelam, professora. Bem, logo depois que saiu o resultado do primeiro turno, circulou amplamente pela imprensa e pelas redes um mapa mostrando, na totalização dos dados, os estados em que Bolsonaro foi vitorioso, estavam pintados ali de verde, e os estados aonde Haddad foi vitorioso e ficaram pintados de azul, e tem um estado, Ceará, pintado de vermelho, e um estado, Ceará, aonde Ciro foi vitorioso, pintado de azul. Nesse mapa, que circulou muito, aparece uma oposição binária, como se o Nordeste, né, versus o resto do país. Um pouco como se, olha, a onda do país inteiro sair só o Nordeste que resiste. Essa leitura, na hora que a gente examina a distribuição do mapa e a totalização dos dados eleitorais, baseados nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, não por estado, mas por município, e aí nós tivemos dois mapas, um produzido pelo G1 e outro produzido pelo portal Nexo, com esse resultado por município, aí nós percebemos uma geografia muito mais complexa dessa distribuição de votos. O que eu quero dizer? Quero dizer que num estado como Amazonas, por exemplo, que aparece com a vitória, né, com Bolsonaro, dos 62 municípios do Amazonas, 60 deram vitória a Haddad. A mesma coisa nós podemos falar em relação ao Tocantins. A maior parte dos municípios ali deram vitória ao Haddad. Entretanto, claro, porque na capital, nas cidades maiores, o Bolsonaro foi vitorioso, quando você vai somar no estado, desaparece a diversidade que existe ali dentro. Em estados, por exemplo, como Minas Gerais, Roxane, a gente percebe claramente uma regionalização do voto. O norte de Minas é de uma forma, a zona da mata de outra forma, o sul de Minas de outra forma. Ou seja, nós temos uma situação muito mais complexa que precisa ser pensada, precisa ser analisada, e principalmente uma narrativa que mostra uma complexidade, uma divisão muito mais ampla do que esse binarismo, Roxane. Uhum. E qual é o efeito, então, desse viés Nordeste versus resto do Brasil? Bom, o efeito desse viés é o efeito de todos os vieses simplificadores e binaristas que estão marcando essa eleição. PT versus PT, tementes a Deus versus ateus, comunistas versus pró-mercado, quando, na verdade, nós sabemos que essa questão, assim como nos mapas, nós claramente demonstramos que a realidade é mais complexa, que não se trata dessa oposição binária, que entender as crises, os motivos da crise do Brasil e as opções é muito mais ampla do que uma leitura tão simplificadora. Aí a gente começa a entender essa dinâmica eleitoral simplificadora que nos leva a um segundo turno muito difícil e muito da desinformação. Então, a importância da leitura da situação e da narrativa que se constrói para não informar, mas sim desinformar. Então, eu estou comparando 3 mapas, e vocês podem ver isso depois, nós vamos publicar isso no próprio jornal, que você pode ler esse resultado, o mesmo resultado, da mesma base de dados do TSE, de várias formas, e assim entender mais as questões que estão em jogo durante essa eleição, coisa que nesse momento, nessa coluna, não é possível analisar muito mais, mas que olhando para os mapas já é possível ganhar e
ter alguns indicadores, Roxane. Eu, Roxane Ré, conversei com a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.